Bom, gente, a gente viu como é útil, né? Saber calcular 10% mentalmente e como a gente pode, a partir do valor de 10% que a gente obtém, calcular outros valores, como 20%, 30%, tá? Ou até menos que 10%. A gente pode conseguir também, né? Por exemplo, 5% vai ser a metade de 10%, tá? Então, dá para conseguir muitas porcentagens sabendo calcular 10% mentalmente. E aí agora a gente vai ver uma outra porcentagem que é muito útil também saber, né, calcular mentalmente e é tranquilo de fazer mentalmente, tá? É simplesmente fazer uma divisão igual a gente fez com os 10%, tá? E essa porcentagem é 1%. Nós podemos fazer representações como nós fizemos com segmento, com figura, tá? Só que 1%, vamos explorar o significado desse símbolo aqui, né? Ele quer dizer porcentagem, quer dizer por 100, tá? Então, 1% é a mesma coisa que 1 por 100. Olha só a representação fracionária. 1/100, tá? Então, se é 1/100, eu posso escrever também na forma decimal, né? Lembrando que centésimos, na forma decimal, a gente vai ter duas casas decimais. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0,01, tá? Essas três maneiras, gente, representam a mesma quantidade, tá? Eu posso falar 1/100 ou escrever na forma decimal. Eu posso falar 1/100 e escrever na forma fracionária. Eu posso falar 1/100 e escrever na forma de porcentagem. 1%. 1%, 1%, tá? É bem importante vocês saberem que essas três representações querem dizer a mesma quantidade, representam a mesma quantidade, tá? Bom, mas vamos lá. Se 1%, né, se refere a centésimos, então a gente, para calcular 1% de uma quantidade, a gente precisa dividir por 100. Simples assim, tá? Então, ó, vamos supor, quero calcular 1% de 450 reais. Tá? Então, os 450 reais são o nosso inteiro, o nosso todo, os nossos 100%, porque ele é o total, tá? Então, toda vez que vocês tiverem que resolver problema de porcentagem, é bom também identificar quem que é o total. O total são 100%, 450 reais, tá? E aí a gente quer calcular 1% desse valor. Para calcular 1%, a gente vai dividir esse total, que são 100%, por 100, tá? Então, ó, 450 reais. Depois a gente coloca na resposta os reais, tá bom? Dividido por 100. E aí, vocês precisam lembrar que quando a gente divide por 100, não precisa ficar montando conta de divisão, né? Tem que saber também as regularidades, né, das operações matemáticas para a gente ter um cálculo mais rápido. Então, só para lembrar para vocês, então aqui ó, no 450 a gente tem unidade, né, essas ordens que nós temos, unidade, dezena e centena, certo? E quando a gente divide por 100, cada um desses algarismos aqui vão ter que voltar duas casas decimais, tá? Então, aqui a gente tem centena, dezena e unidade, mas a gente vai precisar de duas aqui, né? Que são duas unidades menores, que vem após a vírgula. Então, ó, vamos colocar a vírgula aqui e essas duas unidades, né? Essas duas ordens que a gente vai ter no nosso resultado, tá? Lembrando, logo à direita da unidade, né? À direita da vírgula, nós vamos ter os décimos. E à direita dos décimos, os centésimos. Então, quando eu dividir por 100, esse zero que estava na ordem das unidades, ó, voltou duas casas, vem para os centésimos, zero. O 5 que estava na dezena, voltou uma, duas, vem para os décimos. O 4 que estava na centena, voltou uma, voltou duas, vem para unidade. Certo? Aqui.
unidade. Então, quanto que é 1% de R$450? Vão ser R$4, ó, 4 unidades inteiras, no nosso caso são os reais, e 50 centavos, tá? 4,50. Posso escrever reais aqui também, ok? Então, para calcular 1%, é simplesmente dividir por 100, tá? Do mesmo jeito que a gente pode obter a partir do 10%, 20%, 30%, 40% e assim por diante, a gente pode obter outras porcentagens a partir de 1%, tá? Então, que nem neste exemplo, a gente teve que 1% de R$450 deu R$4,50, né? Ah, e 2%? Desses mesmos R$450. Aqui não dobrou a porcentagem, ó. 1% para 2% dobrou. Então, aqui também vai dobrar, tá? E aí, ó, lembra, 4,50 mais 4,50, né? Ó, 50 centavos com mais 50 centavos vai dar R$1. R$4 mais R$4 dá 8. Com mais um que deu na soma aqui, R$9. Tá? Porque a gente tá falando em dinheiro, ok? 3%, como é que ficaria? O triplo desse. E assim por diante, tá? Vocês podem obter várias porcentagens a partir